Bem, amigos, bem-vindo a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje, irei falar sobre integrais indefinidas. Em virtude da relação dada pelo teorema fundamental entre primitivas e integrais, essa notação aqui, é tradicionalmente usada para a primitiva de f e é chamada integral indefinida. Assim, a integral da f' de x dx é igual a f'. Isso significa que a derivada da f' de x é igual a f'. Podemos ilustrar isso com um exemplo. Então, a integral de x ao quadrado dx é igual ao quê? É igual a x ao cubo sobre 3 mais uma constante c. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com uma integral indefinida, né? E a gente sabe que existem várias primitivas para a função x ao quadrado, para a integral da função x ao quadrado. Então, essa daqui é uma, né? X ao cubo sobre 3 mais uma constante c, seria a primitiva mais geral da integral de x ao quadrado dx. E se a gente derivar, né? X ao cubo sobre 3 mais a constante c, isso dá x ao quadrado. Então, a pergunta que se faz é o seguinte: nós já trabalhamos com essa teoria, ou seja, já trabalhamos com a ideia do que é uma primitiva. Antes da definição de integral, a gente, né, geralmente vê sobre a noção de primitiva de uma função. E se a gente já viu esse conteúdo, para que a gente novamente está mencionando, está voltando a esse tema? Porque essa forma aqui que a gente trabalha aqui, principalmente essa daqui, quando eu estou trabalhando com a f' qualquer, então essa notação aqui denota todas as famílias das possíveis primitivas da f' de x, né? Então, quando você vê essa notação aqui, isso aqui significa todas as famílias das possíveis primitivas de f' de x dx, da integral de f' de x dx. Podemos ver isso aqui. Portanto, podemos olhar uma integral indefinida como representando toda uma família de funções, uma primitiva para cada valor da constante c. Mas atenção, você deve fazer uma distinção cuidadosa entre integral definida e indefinida. Uma integral definida é um número, enquanto uma integral indefinida é uma função ou uma família de funções. Bom, aí eu tenho aqui essa tabela de integrais definidas. Mas espera aí, como que surgiu essa tabela de integrais indefinidas? É que a gente já tem a noção do que é uma primitiva de uma função, a gente já sabe derivar, né? Então a gente sabe, por exemplo, que a derivada de k, de k vezes x, é o que? É k. Então a integral de k dx é k vezes x mais uma constante c. Então essa tabela aqui surge do fato da gente já ter um conhecimento de derivada, né? E juntando com a teoria de primitiva, a gente já pode formular, né, essa tabela, uma pequena tabela de algumas integrais indefinidas. A gente usa bastante essa primeira condição aqui, integral de uma constante vezes a f de x dx é igual a constante vezes a integral da f de x dx. E essa outra, número 2 aqui também, a gente usa com grande frequência. Basicamente, quase em todas as integrais indefinidas, a gente vai usar essa condição 2 e 1. Então, a condição 2 diz o seguinte: a integral da f de x mais 1g de x dx é igual à integral da f de x dx mais a integral da g de x dx. Então, de posse dessa tabela aqui e fazendo uma combinação da integral aqui dada pela igualdade de 1 e pela igualdade de 2, a gente consegue resolver quase todas as integrais, principalmente as mais frequentes nos cursos de cálculo. Então, como eu estou usando o pacote Studium, né, estou trabalhando com o Soft Maple, e no Soft Maple, para mim fazer alguns cálculos, eu preciso de trabalhar com esse pacote aqui, Studium Cálculo 1. Já carreguei. Agora, então, o exemplo que eu gostaria de ilustrar é o seguinte: ache a integral indefinida, no caso geral, de 10x
elevado a 4 menos 2 secante ao quadrado de x dx. Então eu vou definir a minha função e, obviamente, a primitiva, né? Vou definir minha função e estou querendo então integrar ela. Agora eu vou usar aqui um comando chamado showSolution e ele vai me dar o passo a passo, né, do processo para mim achar a minha primitiva da minha função f, que se apresenta aqui onde eu estou aqui, ó, grifando, né? Então veja que ele aqui está usando a igualdade 2, né? Aqui ele está usando a igualdade 1, veja que 10, né, agora multiplica a integral. Depois ele está usando aqui a igualdade, agora aqui ele já está usando qual a igualdade? Vamos voltar lá e vamos ver, ó. Está usando a igualdade 4 aqui, ó, trocando n por 4, então vai ficar 4 mais 1 dá 5, dividido por 5, né? Só que, por que ficou 2 aqui? Porque 10 dividido por 5 vai dar o 2 aqui. Ainda eu tenho que integrar aqui menos 2 secante ao quadrado de x. Mas também usando aqui a tabela aqui, ó, a gente sabe que a integral de secante ao quadrado de x dx é tangente. Por que é tangente? Porque qual é a derivada de tangente? Secante ao quadrado, né? Então eu vou voltar aqui, então está aqui a solução aqui, ó. 2x elevado a quinta menos 2 tangente x. Obviamente esse menos 2 aqui pode vir na frente aqui da integral e eu só calculo, né, que nem já está aqui, ó. E eu só calculo a integral de secante ao quadrado de x dx, tá? Vamos ver mais um exemplo. Então eu defini minha função g, né? Como eu estou trabalhando também com software Maple e a intenção é interagir a teoria com o software, então para cada função eu tenho que dar um nome diferente. Aqui eu dei o nome de f para a minha função, agora aqui eu vou dar o nome de g, ó. Então eu tenho a função g e estou querendo integrar a função g, tá? Vamos ver como é que fica o passo a passo. Então x integral de cosseno de x dividido por seno de x ao quadrado, isso é a mesma coisa de cossecante de x, é a mesma coisa da integral indefinida da cossecante de x vezes a cotangente de x dx. Se a gente chamar u de cossecante de x, a gente sabe que qual a derivada de u? Qual a derivada de u? Cossecante de x vezes cotangente de x. Então, a hora que a gente vai fazer a integral aqui, ó, né, a gente vai ganhar então que a integral de cossecante de x vezes cotangente de x é menos cossecante de x. Na realidade, qual é a derivada de cossecante de x? É menos cossecante de x vezes cotangente de x. Bom, como eu trabalhei com dois casos, dei exemplos de dois casos onde eu trabalhava com integral indefinida, agora vamos trabalhar então aqui com o caso de uma integral definida. Então está aqui, defini minha função h, quero integrar de 0 a 3. Vou dar compilar aqui. E então nós estamos usando aqui, ó, nessa parte aqui, estamos usando a segunda igualdade. Integral de x ao cubo é x à quarta sobre 4. Por isso que aparece esse 4 aqui. E aí eu faço a substituição, né? Aqui eu acredito que é fácil essa integral de você, né? O menos 6 eu passo na frente da integral. Integral de 0 a x de x dx é o que? X ao quadrado sobre 2. E então eu obtive o valor de menos 27 sobre 4. Ah, mas isso aí não está na forma decimal, né? Então, para mim, se eu quero achar esse valor na forma decimal, eu calculo eval de porcentagem, então eu tenho o valor da minha integral na forma decimal. Bom, era isso que eu tinha para apresentar na aula de hoje. Obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.